Muito bem, nós estamos aqui em mais uma quarta-feira, graças a Deus, com a bênção de Deus, com a sua companhia. Estamos aqui com o Davi, que está ali no operacional, nos ajudando nos bastidores. Estou aqui com o meu amigo Luciano, já a palavra está franqueada para ele. Estamos ali com o Magno no apoio. Obrigado, Magno, obrigado a todos vocês. Para fazer isso aqui acontecer, não tem como fazer sozinho. Precisamos de equipe e precisamos da sua companhia e você com a gente. O papo hoje é sobre e-mail, como nós já tínhamos avisado. Soltamos aí vários lembretes a semana toda. Obrigado pelo seu carinho, seu retorno. E agora, espalhe esse link para mais umas 3, 4 pessoas aí, mande na sua lista de transmissão para que as pessoas venham participar de um assunto que pode ajudar e abençoar muita gente. Eu vou primeiro aqui abrir o microfone para o Luciano, para ele dar uma boa noite e a gente, em seguida, partir para cima, Davidito. Luciano, com a palavra. Boa noite, Júlio. Boa noite, Davi. Boa noite, Magno. Boa noite, quem está nos acompanhando aí. Estamos aqui hoje com muito prazer, tentando mais uma vez trazer algo de útil aí para esse dia a dia, né, Júnior? E vamos para cima. Vamos lá, a gente vai sem embromeixo, né, Luciano? Vamos partir para cima. Então, o que eu queria nesse primeiro momento, a gente está começando, vamos começar lá pela base, né? Construir uma base sólida, depois a gente vai desenrolando os outros assuntos. Mas a primeira coisa, Luciano, que eu queria que você falasse o que é um MEI. MEI é a sigla de microempreendedor individual. Mas o que vem a ser o MEI, qual a sua finalidade? Com você a bola. Então, Júnior, vamos falar de uma forma bem direta, né? Como você disse, o nome, a significação, basicamente, todos nós já sabemos, né? Só que, assim, na minha concepção, o MEI, na verdade, ele é uma representação de algo muito inerente ao brasileiro, né? Que já temos aí a sua veia empreendedora, acredito eu, desde que nascemos. Então, o MEI, basicamente, ele nasceu com o objetivo, com a expectativa, né, de dar uma cobertura, né, para os profissionais que não têm o seu vínculo registrado, né, que não trabalham de forma registrada, que trabalham por conta própria, que são os empreendedores, né, os pequenos empreendedores, que é a pessoa do carrinho de cachorro-quente, do carrinho de churrasquinho que a gente já falou anteriormente. Qual a visão do governo em relação a isso? Essas pessoas, elas vão se aposentar, né, elas vão necessitar do apoio da Previdência Social um dia. E necessitando desse apoio, automaticamente, isso vai gerar um custo para a Previdência. O MEI, na verdade, ele trouxe uma série de benefícios nessa questão, que são eles, primeiramente, a regularização desse profissional, e segundo, permitir que esse profissional possa contribuir, né, para a sua própria aposentadoria, Júnior. Uma forma da pessoa compor, de fato, a sua velhice, né, que todos nós vamos chegar lá com certeza. Então, criou-se essa ideia do microempreendedor individual. E esse microempreendedor, como se você tem já nas suas perguntas, né, ele existe algumas regrinhas específicas, né, mas sociologicamente falando, o objetivo básico dele é exatamente dar condições para esse mercado que não tem assim o seu vínculo empregatício de uma forma definitiva, permitir que ele, quando necessitar se aposentar, que ele não seja um peso para a Previdência. Ou seja, qualquer um que começou e eu trabalhei, 10, 15 anos de carteira assinada até os 35, 40 anos, depois resolvi empreender de forma aleatória, né? Ele faz aí o seu vínculo através do microempreendedor individual, ele vai ter um tratamento junto às instituições financeiras, o mesmo tratamento de uma empresa normal, muitas vezes até com benefícios financeiros fornecidos, tá, Júnior, pelo próprio governo, dando assim mais impulsionamento ainda para o crescimento dessas pessoas, né, dessas empresas, e tendo a certeza e a segurança de que eles vão poder crescer. Muitos desses MEIs, né, vão poder se transformar em empresas, né, no futuro, porque às vezes você começa ali um pequeno negócio que vai realmente dar muito certo, né? Então você, obviamente, você vai ultrapassar os tetos estabelecidos que estão aí nas suas próximas perguntas, e isso vai dar essa condição. Mas vamos lá agora nas respostas técnicas. O microempreendedor individual, Júnior, ele foi instaurado pela Lei 128, né, de 19 de dezembro de 2028, posteriormente alterado pela 123,
Na verdade, a 128 veio alterando a 123, que é de 2006, e começou a vigorar, de fato, Júnior, do MEI a partir de 1º/7/2009. É claro que, óbvio, muitas pessoas, até mesmo pela não estar ali ligado às informações todos os dias, mas assim, já houveram diversas modificações de lá para cá, principalmente os tetos, né, de faturamento, que começou bem baixinho, e hoje nós estamos aí nos 80 e poucos mil, e assim sucessivamente. Então é isso, vamos às próximas. Então, eu só queria falar aqui para o pessoal que está com a gente aí, está chegando, compartilhe esse link aí para você nos ajudar. E nós separamos aqui as perguntas que mais acontecem, as dúvidas que mais acontecem em relação ao MEI. Você também pode participar com a gente, deixando a sua pergunta aí pelo chat. Daqui a pouquinho a gente vai dar um pulo no chat e vamos procurar interagir com você e tentar sanar e tirar as suas dúvidas. Luciano, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Em 2009, 2008, 2009 nasce o MEI, né? Ele tem o seu pontapé inicial. Correto. Tem uma crescente aí em 2015, né? Tem uma Sim. crescente em 2015, mas é uma impressão minha ou é uma má impressão que eu estou fazendo a leitura errada disso? Me parece que o MEI, ele ganhou mais força e mais popularidade da pandemia para cá, ou eu estou tendo a leitura errada disso? Não, Júnior, você está tendo a leitura correta. O MEI, né, como a gente falou aqui agora, ele já existe desde 2008, vigorando em 2009, né, então a gente já caminha para os seus mais de 14 anos, né, mas deveras ele começou a ter uma crescente muito interessante a partir de 2015, onde os órgãos fiscalizadores começaram a ter um nível de qualidade e informação bem melhores, dando uma tranquilidade maior a quem queria fazer. Porém, com o advento da pandemia, muitas pessoas tiveram aí os seus postos de trabalho subtraídos e automaticamente, como eu digo sempre, eu não gosto de ver dificuldade em nada, então eu busco sempre ver o lado positivo. E com essa questão aí da subtração dos seus postos de trabalho, eles tiveram a oportunidade ou a necessidade, vejam como, né, cada situação, né, leva a cada caso, a necessidade de empreender, de fazer de forma diferente. Muitos, Júnior, dessa situação nasceram fazendo seus empreendimentos, fazendo seus negócios, até mesmo dentro de casa, né? Então aí começou realmente a ter uma força muito grande o MEI. Ok? E assim, os órgãos governamentais sensíveis a isso já verificaram essa crescente e aí abriram várias situações, como por exemplo, hoje você consegue controlar tudo relacionado ao seu microempreendedor individual através de um aplicativo fornecido pela Receita Federal, né? Através do ECAC, o gov.br e assim sucessivamente. Isso tudo advindo assim da grande procura que começou a se ter nesse processo. E assim, foi tão difundida nesses últimos 3 anos essa questão do MEI, né, que hoje nós temos pessoas que realmente desejam e permanecem trabalhando unicamente, executando ali a sua força empreendedora, né, onde optaram realmente ser empreendedor e não mais voltar ao mercado de trabalho, tendo em vista que eu já tenho a minha segurança na minha previdência e ainda consigo ter uma renda diferenciada e ainda até mesmo o mercado, os próprios bancos, eles conseguem ver de uma forma diferente, né, então eu tenho uma tratativa realmente diferenciada. A verdade é que abriu as portas para muita gente, né? Sim. Isso fez com que as pessoas que estavam na informalidade pudessem ter o seu trabalho reconhecido e também amparo social, né? Correto. Na verdade, atingindo, o objetivo do legislador, né? Porque quando o legislador tratou essa questão, o objetivo maior era exatamente suprimir essa informalidade ou pelo menos reduzir de uma forma bastante drástica. E isso foi atendido, né? Isso foi visto em algumas questões exatamente pelo fato de que as pessoas, o brasileiro tem a cultura, né, da previdência, tem a cultura da aposentadoria e assim sucessivamente. Então realmente foi algo que diria eu que alcançou o seu objetivo. Bora lá. Quais são as principais regras de funcionamento do MEI? Bom, as regras básicas, Júnior, é o seguinte: primeiramente, você não pode ser sócio de nenhuma outra empresa, ok? Isso já é um controle que já existe realmente hoje pela própria Receita Federal, assim como pelo DREI e Junta Comercial, né, o Departamento de Registro de Empresas. Então, o primeiro ponto, você não pode ser sócio de outra empresa, ok? Tem casos, tá? Porque, como eu disse para vocês, os órgãos fiscalizadores foram se adequando também à legislação pós isso. Vai ter casos, pode
pode ser que tenha perguntas que chegam pra gente no YouTube que falam, eu tenho um MEI de 2015 e depois eu consegui abrir a empresa. Realmente existe. Existem algumas situações em que tem essa falha no sistema, mas legalmente falando, o que está escrito e que hoje você já não consegue mais fazer é isso. Você não consegue abrir um MEI se você tiver outro CNPJ já no seu nome, participar do QSA ou, como a gente costuma dizer, o quadro societário de qualquer outra empresa. Essa é uma das regras básicas. A próxima regra é você não suplantar o limite de faturamento anual, que hoje está girando aí aproximadamente R$82 mil ano, certo? E o mais importante de tudo, é o quê? É a atividade. A atividade que você exerce, ela precisa estar enquadrada em uma relação específica, publicada pela própria legislação, pelo próprio Comitê Gestor do Simples Nacional. Isso você encontra na Lei 128, assim como na Lei 123, tá? E também nas publicações posteriores que tem relacionadas ao CGSN, que é o Comitê Gestor do Simples Nacional. Essa listagem, a qualquer hora que você digitar no Google, lista de atividades pertinentes ao MEI, lá vai aparecer. Mas o que acontece, Júnior? Basicamente, atividades de natureza técnico-científica, elas não podem ser optantes pelo Simples Nacional. Assim como outras atividades um pouco mais simples, mas por via das dúvidas, o ideal é o quê? A consulta realmente dessa modalidade, dessa atividade, se pode ou não ser optante, e aí fica a dica, consulta um profissional contábil, ou então um advogado, ou então realmente você que já tem uma facilidade maior aí com os meios de comunicação, com os meios de informação, o próprio Google consegue te dar essa informação, assim como o mais seguro, digamos assim, é o site da Receita Federal, que consegue te dar essa informação. Vamos lá. Qualquer atividade profissional pode ser registrada como MEI? Não. Qual o critério? Como é que funciona? Então, como eu te falei, estava te falando agora anteriormente, as atividades, existe uma tratativa relacionada a isso. O que acontece, Júnior? Basicamente, as atividades que foram tratadas para ser consideradas como MEI, elas são aquelas atividades mais braçais, como eu gosto de citar sempre, que é um exemplo que eu acho que fica para cada um. É o seguinte, o carrinho de cachorro-quente, certo? É aquele franguinho que hoje é moda, os famosos franguinhos, os churrasquinhos e tudo mais. São esse tipo de atividade. Assim como aquela pessoa que vende Avon, que vende Natura, que vende perfume, Mary Kay, essa coisa toda, você pode abrir o MEI para esse tipo de atividade, para essa situação. Então, assim, o número de atividades permitidas, o tipo de atividade permitida é muito abrangente. Eu seria irresponsável se eu listasse todas elas aqui. Então, assim, como eu te disse, algumas básicas, o princípio básico é esse, é atender exatamente a esse tipo de pequeno empreendedor, ok? O bloqueio específico, óbvio, tem atividades que já são, a própria atividade já tem esse bloqueio, mas as de natureza técnico-científicas, elas automaticamente já estão fora total. E as outras eu sugiro realmente que faça a consulta para você ter essa noção certinha. Uhum. Falava-se que 45 mil, 60 mil, aí alguém falou hoje que é 81 mil e os quebrados, arredondando aí para 82 mil, e está tramitando para ser alterado para ser mais de 100 mil. Isso aí. Pergunta é, qual o faturamento anual do MEI hoje? O que pode, o que não pode, e o que está tramitando no Congresso? Correto. Vai passar a ser quanto o faturamento anual? Vamos lá. A expectativa, vamos lá, historicamente, como eu já disse para vocês, nós temos datas, 2009 vigorando, então obviamente em 2009 o nível de faturamento era outro, então sim, teve momentos que foi 45, 50, 60, não lembro de todos aqui agora, mas hoje, até 31 de dezembro de 2022, o que está na legislação é, como eu já disse anteriormente, aproximadamente R$82 mil, não vou dizer para vocês aqui o valor exato para não incorrer na possibilidade de erro, mas é aproximadamente isso. Júnior, temos projetos de lei aí que estão muito perto de ser aprovados, ok? Onde a expectativa é que esse faturamento seja de R$132 mil e um aumento muito importante, muito significante no faturamento, mas também a possibilidade de você não ter apenas mas 2 colaboradores, entendeu? Então, realmente, os órgãos governamentais já verificando aí essa possibilidade de que você realmente vá ter a possibilidade de crescer e a tratativa de que realmente a sua empresa, o seu MEI um dia passe de fato a ser uma empresa. Então, ele já está lhe franqueando a possibilidade de você ter mais de um colaborador, isso é muito importante, já está lhe franqueando a possibilidade de você crescer o seu faturamento, já está lhe dando condições junto ao mercado financeiro,
né, as instituições financeiras para que você constitua, né, empréstimos, que você contraia empréstimos para fazer os seus próprios investimentos. Durante a pandemia mesmo, Júnior, nós tivemos operações específicas do que vieram, né, do nosso Poder Executivo, direcionando ações financeiras, ações específicas voltadas para o MEI, assim como benefícios fiscais também para os próprios MEIs, né, bolsas específicas onde você tinha o seu auxílio, né, olha, não estou conseguindo faturar e tal, sou MEI, estou com meu MEI registrado e tal, teve bolsas específicas para essa situação. Então, realmente, hoje, o microempreendedor individual no Brasil, ele está tendo realmente uma visão, uma tratativa muito interessante por parte dos órgãos, né, governamentais. Bacana. Antes da gente abrir o chat ali, eu quero fazer uma pergunta para você, é o seguinte. O empresário que é MEI, ele pode ser sócio em outro negócio? Não, ele não pode ser sócio de outro negócio, ele não pode ter seu nome vinculado a outro CNPJ de forma alguma, tá? E essa é a regra básica que está lá nos artigos primórdios lá da legislação, ele já traz esse bloqueio já de imediato. Você não pode, são as condições padrões mesmo de qualquer situação, tá? Você não pode ter o seu CPF, né, vinculado a nenhum tipo de outro CNPJ no quesito quadro societário. Esse é um princípio, né, indiscutível. Bacana. Davizito, faz o favor para mim aí, Davizito, abre para mim aqui o chat. Vamos ver as pessoas que estão com a gente aqui, para a gente agradecer quem está aqui com a gente, e também se tiver alguma pergunta, você pode fazer aqui pelo chat. A gente vai tentar responder e te ajudar. Isso, vamos lá, Luciano. Coloca na câmera do Luciano aqui para mim, o Davi. Pode colocar direto na câmera do Luciano e ali a barra de rola ali para mim, só para ele começar lá. E você mesmo faz os agradecimentos aí, Luciano, que está mais próximo de você. Vai lá. Show! Suzane nos acompanhando aí, né? Que bom, Suzane, o assunto te interessa, então estamos aqui à sua disposição. Pode mandar sua pergunta aí que estamos às ordens. Temos aí o Leomárcio de novo, sempre aí com a gente, né? Estamos junto. Né? Ricardo Oliveira, Leomárcio dizendo que chegou, que está dentro. Temos o Aelton também nos acompanhando. Grande abraço, Aelton. O Aelton é nosso parceirão lá de Linhares. Está aí sempre junto com a gente. Vitor também, nosso sócio lá no Impacto, está aí nos acompanhando. Alex Tongo, grande garoto, nos dando saudações fraternais aí. Muito bom ter você aqui com a gente, meu caro. Obrigadão. Paulo Costa, Márcio Leandro, Damares também. Damares, obrigado aí pela sua presença, pelo seu apoio. Vamos para as perguntas logo, Júnior. Vamos lá, então. Davi? Volta aqui para mim, então. Deixa eu só puxar aqui. Luciano, quantos funcionários o MEI pode contratar? Hoje, no momento atual, o MEI ele pode ter um funcionário registrado. Na expectativa que nós temos aí dessa nova legislação, dessa alteração na legislação, é que a gente possa chegar a 2 funcionários no máximo. Eu acho que a finalidade de estar aumentando o valor anual, o faturamento anual, uma das propostas, eu acho que possa ser gerado emprego para outras pessoas, novos postos de trabalho. Com certeza, estimular o empreendedorismo, né? Automaticamente você estimulando o empreendedorismo, a primeira resposta que você tem com isso é o aumento de postos de trabalho. Então, se eu aumento o nível de faturamento, a possibilidade de faturamento, automaticamente eu aumento as possibilidades de empreendedorismo nessa questão e automaticamente tenho aí como resposta o aumento nos cargos de trabalho, os postos de trabalho. Luciano, o MEI é obrigado a contratar o contador? Não, a legislação inicial ela sempre deixou isso bem claro, que nós, enquanto profissionais contábeis, nós temos que estar fornecendo essas informações para essa orientação para esse empreendedor sem nenhum tipo de ônus, certo? E só que, como eu falei para você, isso hoje raramente tem acontecido, porque o nível de facilidade, o nível de tecnologia que já está implementado nisso por parte da Receita Federal, por parte dos órgãos governamentais, já está de uma forma muito humanizada, né? Então, assim, hoje através de um aplicativo você gerencia todo o seu MEI,
certo? Inclusive até mesmo a parte da contratação do funcionário, que consegue fazer pelos próprios portais do E-Social. Muito bom. Agora o que eu queria te perguntar é o seguinte, a declaração do imposto de renda, como é feita a declaração do imposto de renda do MEI? Então, essa resposta ela vem composta, né? Porque a partir do momento, como eu mencionei, acho que eu mencionei na nossa última conversa, a partir do momento que você tem um MEI, você tem um CNPJ. Então, você tem uma equiparada a uma empresa. Então, a partir do momento que você optou por isso, você tem duas declarações a serem feitas, Júnior. Você tem a declaração do CNPJ, ok? Que a gente faz até o dia 15 de março, normalmente do ano subsequente, que é a declaração onde você informa o seu faturamento naquele decorrer do ano, ou seja, onde as instituições financeiras e a própria Receita têm a oportunidade de verificar se você ultrapassou ou não o limite do Simples Nacional, do MEI. Certo? E automaticamente com isso você também precisa lembrar que você é um sócio de um CNPJ, então você precisa fazer a sua declaração de pessoa física, ok? Informando na sua declaração de pessoa física qual foi a renda que você teve advinda do seu MEI, ok? Esta renda, inclusive, não sendo tributada, porque é o que a gente chama de lucro distribuído, ok? Isso é importantíssimo que você faça, porque a hora que for analisar um crédito ou coisa do tipo, vai pedir sua comprovação de renda e você não vai ter. E pior ainda, você tem uma movimentação bancária na sua pessoa física que você não tem justificativo para ela. Então é importantíssima a declaração tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física. Lembrando que as duas andam extremamente juntas. Uma pessoa que tem o MEI, parou de pagar, está lá na irregularidade, a pessoa consegue regularizar? Quais são as implicâncias? Então, sim, acontece muito, tá? Acontece muito isso, tá, Júnior? Que hoje mesmo eu resolvi uma situação dessa lá na empresa, uma pessoa pediu um auxílio sobre. Por que a pessoa pediu auxílio sobre? Porque a partir do momento que você deixa de cumprir as suas obrigações, né, que elas são extremamente fáceis, como eu já mencionei mais de uma vez, dá para fazer até pelo aplicativo e tudo mais, mas ela deixa de fazer, ela já entra em um determinado nível de malha junto à Receita Federal. E com isso você se obriga a algumas informações mais específicas. Então aí já entra o trabalho de um profissional contábil, né, para estar fazendo esse processo. Então, sim, é possível fazer regularização. A depender do tempo que você ficou irregular, pode até ser que você já tenha sido excluído de MEI, né, tenha sido transformado em uma empresa normal, e aí você já passa a ter obrigações acessórias normais e assim sucessivamente. Então, reforçando, é muito importante que você mantenha o seu MEI em dia, que você mantenha o seu CNPJ devidamente cuidado, mantenha as suas declarações em dia, os pagamentos em dia, para que você não incorra nesse tipo de situação, porque para regularizar depois, com certeza, é muito pior, sem contar multas, juros e correções. Tem umas perguntas lá do chat que estão surgindo, eu estou com o celular aqui, eu vou dar minha câmera aqui, Davi, por favor. Davi, se tu. Tem uma pergunta aqui que Maurício Hugo, a pergunta dele é o seguinte: posso ser funcionário CLT e ter um MEI? Sim, você pode ter um vínculo CLT e também ter o seu microempreendedor individual. Lembre-se que o bloqueio é somente quando você está participando de outro CNPJ, certo? Agora, por exemplo, trabalho por escala 12/36, certo? Tenho carteira assinada, sou CLT e tudo mais. Aí, na sequência, eu vou lá e quero, empreender, quero ter lá vou citar de novo o churrasquinho, né? Quero ter o meu churrasquinho. Eu posso abrir um MEI? Posso, com certeza posso. Só que aí tem algumas implicações simples, tá, Maurício? Que é o seguinte: o dia que você for demitido do seu emprego, né, do seu vínculo CLT, você não vai conseguir receber o famoso seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego é exatamente visando a você não ficar sem renda nesse período. Então, entende-se, se você tem um MEI, a sua renda ela não foi estancada, ela apenas diminuiu. Então, você perde direito ao seguro. É só. Terminou, encerrou o contrato CLT, ele não tem direito ao seguro-desemprego porque ele tem MEI. Exatamente, apenas ao seguro. Todo o restante ele tem todos os direitos, saque de FGTS, movimentações e tal e tudo mais. A Lucimar Valério, ou Lucimar, né? O Lucimar Valério mandou uma pergunta seguinte: a partir de janeiro de 2023, será o governo federal que vai regularizar o MEI? Regular, desculpa.
Na verdade, já é, Lucimar, já é o governo federal que regulamenta o MEI, tá? Inclusive, Júnior, tem uma informação interessante, acabou de ser liberado no portal Simplifica a emissão da nota fiscal diretamente por esse portal, então o MEI ele não vai ter mais nenhum tipo de dificuldade em relação a isso, ele vai poder emitir suas notas fiscais direto pelo portal de uma forma extremamente humanizada e tranquila. Então, Lucimar, respondendo a sua pergunta, sim, né, a regulamentação sempre foi pela Receita Federal. Acredito eu, Lucimar, que a sua pergunta esteja voltada pelo seguinte: se você for um comércio, você vai ser regulamentada pela Receita Federal, porém você também precisa se direcionar à Receita Estadual da sua unidade da federação, ok? Para que você regularize a sua inscrição estadual para que você consiga comprar como comércio e assim sucessivamente. Então, assim, a depender da sua atividade, se você é prestador de serviço, você precisa estar regular junto à prefeitura. Só que isso já é tudo, no caso da prefeitura, é automático pelo Simplifica. No caso do Estado, você ainda precisa realmente fazer essa verificação. Hoje, quando você já abre um mês, se você informa a sua atividade, ela de comércio, ela automaticamente já te direciona para o Estado e a sua inscrição estadual ela é liberada nesse exato momento. Então, por isso que eu estou te falando, o controle é sempre a partir da parte federal. Luciano, tem uma pergunta aqui, que é da Deise. Ela está perguntando, obrigado, Deise, por sua participação, por estar com a gente. Ela está perguntando o seguinte: tem algum lugar que podemos ver nosso faturamento sem ter contabilizado durante o ano? Não ficou claro para mim. Bom, então, Deise, o que acontece, Deise? Se você não emitir as notas, né, se você não emitir nenhum tipo de nota fiscal e tudo mais, fica difícil. Por quê? Você vai conseguir esse controle através do aplicativo, né, o aplicativo do próprio órgão federal, né, como eu já mencionei anteriormente, que você baixa tendo o seu gov.br tudo direitinho. Caso você esteja emitindo as notas, por lá você vai conseguir verificar. Se você não está emitindo nota ou coisa do tipo, eu sugiro que você faça realmente esse controle à parte, né? Para que você tenha essa informação, esse dado em mãos, né? Até porque você vai precisar desse dado, como eu mencionei no bloco anterior, né? Na pergunta anterior, você vai precisar desse dado na hora de fazer a declaração de pessoa jurídica do seu MEI, que vai ser lá no dia 15 de março. Então, por exemplo, se você faturou 79 mil naquele ano e você não tem esse controle, você vai lá e vai declarar que foi 50, você está correndo um pequeno risco. Né? Então, é importante que você tenha realmente esse controle, seja ele por nota, seja ele por planilha, enfim, extratos de cartão, ou até mesmo o próprio estado da sua conta, mas é importantíssimo que você tenha esse controle, até porque se você ultrapassar, né, você precisa ter esse time ali para você tomar as devidas providências. A mesma Deise, né? Ela está perguntando aqui o seguinte: sobre a nota fiscal, certo, ela é para o comércio e serviço? Ela é para o comércio, a pessoa que vende o produto dela lá, o caso do churrasquinho que você agarrou aí, e prestação de serviço também, o pintor. Dá uma pincelada aí sobre a nota fiscal. Vamos lá, Deise, o que acontece? É sempre de acordo com a atividade. Então, se eu sou um prestador de serviço, né, a nota fiscal, obviamente, vai ser nota fiscal de prestação de serviço. Se eu vendo a mercadoria, você tem a possibilidade de emitir a notinha de venda se a pessoa for estar te solicitando. Né? Inclusive, a de venda você ainda precisa fazer pelos meios normais, mas a de serviço agora você já vai conseguir, como eu mencionei anteriormente, já emitir ela por dentro do portal Simplifica. Está nas liberações, assim, já está lá disponível e tal, mas a gente não está conseguindo ainda fazer testes efetivos, tá? Mas a ideia é exatamente essa. Então, assim, a emissão da nota, Deise, vai ser sempre de acordo com a sua atividade. Sou serviço, notinha de serviço, ou seja, que responde diretamente à prefeitura. For venda de mercadoria, notinha de mercadoria, respondendo direto à Receita Estadual. Beleza, conforme a atividade, não é isso? Exatamente, conforme a atividade. Aqui tem uma pergunta aqui do Maurício Hugo. Maurício, de novo. Se eu não realizar os pagamentos referentes às declarações do MEI, tem alguma maneira de regularizar ou parcelar o débito? Sim, consegue. Como eu mencionei também na pergunta anterior. Não é bom deixar acumular, porque a mão de César é pesada, hein? A mão do Estado é pesada, não é isso?
Exatamente. Então, assim, tem sim, tá? Tem como regularizar, com certeza, tem como fazer o parcelamento, né? Mas é o que a gente mencionou anteriormente, né? Não é viável porque a sua correção de multas e juros em cima disso é algo realmente draconiano, né? Então, assim, se você acumula uma dívida igual o exemplo que eu fiz hoje, você acumulou uma dívida aí de R$2.000 em 2 anos, né? Porque a taxa também do meio é pequenininha. Então, é passível, né? É factível que se mantenha em dia, porque realmente é muito pequeno. Mas, se você não manteve aí, por exemplo, em 2 anos você acumulou uma dívida de R$1.800, é certeza que no parcelamento, né, que tem 10, 12 até mais parcelas e tudo, você vai pagar próximo do dobro disso. Muito bom. Então, depois a gente volta aqui de novo no chat. Legal, o pessoal perguntando, né? Muito bom. Perguntando, tirando dúvidas. Eu perguntei sobre a declaração do imposto de renda, não foi isso? Foi. E agora você. Na sua opinião, Luciano, devido ao atual panorama econômico do país, teremos mudança nas regras de faturamento do MEI nos próximos meses? Faturamento é funcionamento também, né? Sim. Júnior, assim... Exato. A expectativa é que aconteça, né? A expectativa é que realmente ocorra, porque diante de tudo que nós já falamos até agora, é visível e óbvio, né, que está crescendo cada dia mais o mercado dos microempreendedores individuais. E essa estagnação desse faturamento, ela impede, né, de fato, o crescimento dessas empresas, dessas pessoas, né, e impede, obviamente, até mesmo a regularização de novos cargos trabalhistas. Então, a expectativa realmente é que isso ocorra. Como eu disse para você anteriormente, tem já essas expectativas, esses projetos, né, em andamento nos nossos órgãos legisladores, estão até em bom estado de andamento, até com a possibilidade de já termos aí essa vigoração em janeiro de 23, mas ainda, se não está publicado no Diário Oficial, a gente não pode dizer nada ainda, mas a expectativa é essa e realmente esperamos que aconteça, que isso vai ser um diferencial muito grande. E até mesmo, quem sabe, né, pessoal, abrir também um pouco mais das atividades, né? Porque mesmo atividades que hoje não são permitidas, acredito eu que tendo alguma flexibilização nessas atividades, você vai ter também um número maior de novos profissionais, de novos empresários aí, né, iniciando a sua carreira no empreendedorismo. Muito bom. Davidcito, me dá aqui, pode deixar na minha câmera mesmo? Abre aqui para mim, aqui só para eu ver aqui, para agradecer o pessoal de casa aqui. Eu vou abrir aqui também o meu celular, que fica mais fácil para mim do que ficar lendo ali. Pode deixar aqui na minha câmera. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estão com a gente. Se possível, você puder aí compartilhar esse link com mais pessoas e fazer chegar a mais pessoas, pode ser muito útil essas informações para muita gente. Quero deixar aqui o meu boa noite, meu muito obrigado às pessoas que estão sempre com a gente. Obrigado, Suzana, pessoal da Integra Sistema. Obrigado, Magno. Léo Márcio, amigão que está sempre com a gente aí. Vou ler aqui mesmo do celular. Ricardo Oliveira, obrigado aí ao Vitor, que é irmão do Luciano, Vitor Castro. Davidito, que está sempre aqui nos dando uma força, obrigado mesmo. Márcio Leandro, enfermeiro e terapeuta sistêmico, Luciano. Damares Pontes, obrigado sempre. Damares Pontes, Raquel Pontes, Soninha Pontes, pessoal da Segunda Igreja Presbiteriana Unida de Vitória. Sueli Maria, obrigado, Sueli. Boa noite para você também. Sérgio Paulo, obrigado, Sérgio. Obrigado, meu irmão do Gerson. Diego Fernandes, Glaucia Rodrigues, lá da Segunda Igreja, Claudeci, pessoal aqui, Lucimar, que participou aqui com a gente, mandou a sua dúvida, pessoal lá do Bar do Sandro, lá de Barcelona, um abraço pro Sandro, a galera, pro Francis, obrigado pelo apoio moral de vocês aí. Também, Morton, Eudes, o Vanderlúcio aqui com a gente, participando, deixou aqui o seu parabéns aí, te cumprimentando aí, Luciano. Valeu. Galera, Patrícia, muito bom, obrigado aí pelo pessoal elogiando o conteúdo, Luciano, está sendo de grande valia aí para poder ajudar o pessoal. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa que porventura a gente não tenha tocado no assunto e não está se lembrando, dá tempo ainda. Manda sua pergunta para cá que a gente vai tentar te ajudar. Aproveitar que o Luciano daqui e MEI é a praia dele. Vamos lá então, Luciano, vou acabar aqui, já estou na 10ª, tá, cara? Que bom. Estou na 10ª e o pau tá quebrando, o bambu tá gemendo. Luciano, essa aqui é o seguinte: quais as dicas que você pode dar para quem é MEI, mas precisa deixar o quanto antes?
O cara está crescendo, tem o MEI dele, o negócio dele está dando super certo, faturamento está indo de vento em popa e ele já sente que já pode começar a ensaiar o próximo passo. Qual é a recomendação, para onde ele vai? Dá para aproveitar o MEI para transicionar para algo maior? Como é que funciona? Então, isso é um problema muito bom, né? Acho que é um problema que todos gostaríamos de ter, quem estiver... gostoso. Exatamente, isso é um problema maravilhoso. E o Júnior já indicou a resposta, na verdade, né? Então, assim, a expectativa, né, dos legisladores, na verdade, nessa criação é exatamente que houvesse, Júnior, essa continuidade. Então, assim, estou aí galgando novos passos e tal, e sei que vou estourar os meus limites, e que bom, tomara que estoure mesmo, né? Vou começar a dar os meus primeiros passos de fato, né, como empresa, de fato, de veras, né? Minha dica, gente, é sempre o seguinte: organização, planejamento e gestão. Não tem outra receita, tá? Não tem jeito, é planejar, se organizar, executar, certo? E lembrar sempre que o planejamento ele não ocorre em 3 meses, nem em 6 meses. Você precisa confiar no processo, certo? Seguir o que está sendo planejado realmente e focar no que você já está trazendo ali até agora. E seguir em frente. Pode acreditar, vai dar certo, com certeza. Está fazendo ali, está dando o seu melhor? Se está dando o seu melhor, pode apostar que vai dar tudo certo. Faça o seu planejamento, faça a sua organização financeira, tenha os seus markups, né? Tudo delineados, tudo certinho e tal, e vai em frente que vai com certeza dar tudo certo. Afinal, empreender está na veia do brasileiro, isso é do nosso sangue. É do nosso povo, é da nossa gente, né? É isso aí. Tem uma pergunta aqui lá do chat, que é o seguinte, é uma observação, na verdade, o Lucimar Valério, ele está comentando o seguinte, tem muitos síndicos, que é uma especialidade, é uma especialidade do grupo também, tem muitos síndicos e administradores de condomínio que não recolhem os 20% para o INSS. Correto. Quais são as implicâncias disso para os condomínios? Pois você tocou uma ferida bem... Obrigado, Lucimar. Ótima pergunta. Então, isso na verdade, Lucimar, na verdade até uma falha, digamos assim, quem está orientando, né, na gestão administrativa que está assessorando a sindicância desse profissional. Né? Você tem, obviamente, um administrador, uma contabilidade, né, te dando esse suporte por trás. Porque, dependendo da atividade que é exercida, nós temos algumas vertentes em que existe a diferença, o recolhimento dos 20% de INSS, que é a parte da empresa. Não são todas as atividades, tá, Lucimar, que fique claro. Mas você já tocou realmente no ponto. Quando você está tratando dessa atividade específica que é síndico, né, assim como outras atividades também que são exercidas, principalmente em local que possui um certo grau de periculosidade, exige-se o recolhimento por parte do contratante desse diferencial, digamos assim, que é os 20% de INSS, que é parte da empresa. As implicâncias, acredito eu que todos têm plena consciência disso, que é uma eventual fiscalização, você pode com certeza, o condomínio, porque aí neste caso, ou o contratante, digamos assim, o contratante dessa mão de obra, ele tem aí a obrigação desse repasse. Então, existe sim a possibilidade dessa penalidade. Se você tem no seu condomínio uma situação como essa, a sugestão é que você repasse ao seu síndico, a quem quer que você esteja orientando, que ele faça deveras um CNPJ de fato, né, com essa atividade específica, porque essa não é uma atividade permitida ao MEI. Luciano, deixa eu só quebrar o protocolo aqui um pouquinho. O Maurício, ele está pedindo aqui, mandou a pergunta aqui novamente, para você repetir, é o seguinte: quando o meu MEI crescer, posso migrar direto para o Simples? Como é que eu faço essa transição? Você respondeu isso aí, mas sim, dá essa ajudinha para o Maurício aí novamente, quebra o galho dele. Vamos lá, Maurício, é muito tranquilo, repete a pergunta aí só para eu... Quando o meu MEI crescer, posso migrar direto para o Simples? E como seria essa transição? Vamos lá, tem que ficar claro para todo mundo o seguinte: o MEI, ele já é do Simples, ok, pessoal? O MEI, ele já está no molde de tributação do Simples Nacional, então isso precisa ficar claro para todos. Então ele já está dentro do Simples Nacional, ok? A base fundamental dele é a Lei 123, né, com as suas devidas alterações, então ele já está dentro do Simples Nacional, ok? Sanado isto, vamos ao próximo passo.
Maurício, decidi que vou realmente dar o meu próximo passo e tudo mais. Como que eu transformo o meu MEI, né? Como que eu desenquadro o meu MEI, esse é o termo correto? É muito simples. Você vai junto ao portal do ECAC, né? Junto ao Simplifica, o sistema de registro e tudo mais, e solicita esse desenquadramento. Ele é feito de forma imediata, assim como a constituição do MEI, tá, Júnior? Hoje ela é feita de forma imediata, instantânea. O desenquadramento dele também é instantâneo. A única mudança é que você define a data. Por exemplo, você está fazendo isso hoje, né? Você está fazendo essa solicitação hoje, mas você quer que vigore a partir de 1º/11. Então você vai lá e coloca a data. Mas é uma coisa extremamente simples, extremamente tranquila de fazer. É um processo, de fato, que já foi pensado, né? Foi pensado exatamente de uma forma escalonada. Então eu sou o MEI, a minha expectativa é que o meu faturamento realmente evolua, né? Ou então as minhas próprias expectativas também já me remetam a ter essa empresa e tudo mais. Então o seu CNPJ ele vai continuar o mesmo. Você partindo do MEI, chegando até o lucro presumido um dia, tomara que isso aconteça, né? O seu CNPJ sendo o mesmo, onde ele vai passar apenas por transformações, adequações, né? E alterações no decorrer do processo. Mas o número, Maurício, a base principal dele ali vai ser sempre a mesma de quando você abriu ele pequenininho lá atrás, sem faturamento e tudo mais. Voltando, é a mesma questão que eu já mencionei anteriormente, gestão completa pelo seu próprio aplicativo, certo? Eu queria até abrir um parênteses aqui, porque a gente precisa aprender uma lição que a gente precisa também ser pródigo nos elogios e a gente precisa ser criterioso com as críticas. Certo. Mas a gente faz ao contrário, a gente é pródigo com as críticas e nega os elogios, né? Certo. Então a gente, por exemplo, a classe política, a gente tem sempre a predisposição de falar mal. E dificilmente alguém aponta uma coisa boa, né? Uhum. Mas a gente tem que admitir que, nesse caso do MEI, o legislador fez uma coisa super válida para a população. Correto. Uma coisa que está facilitando a vida de muita gente. Sim. A vida do trabalhador, a vida das pessoas que realmente precisam. Então fica o nosso parabéns aos bons políticos, porque se fizerem o dever de casa, trabalhar direitinho, a população anda e o nosso Brasil anda. Funciona. Hoje, numa outra oportunidade, né, hoje mais cedo, numa reunião, eu mencionei essa situação e vou repetir. O que acontece? Nós, seres humanos, né, brasileiros, né, vamos colocar seres humanos, tá? A gente tem o péssimo defeito do imediatismo. Né? Então, assim, a quem pensa e a quem gosta realmente de sempre apontar culpados, né, porque isso é algo do ser humano, que é sempre apontar o culpado de alguma coisa em vez de buscar a solução, tem que pensar o seguinte: olha, quer entender por que muitas vezes as coisas demoram? Não estou dizendo que todas as que demoram estão no seu molde correto, não estou dizendo isso, mas você precisa visualizar o seguinte: um país, certo? Um país, um estado, um município, ele nada mais é, gente, do que uma empresa também, ok? Não é nada mais é do que uma empresa. E uma empresa, quanto maior ela é, mais demorado é as ações para acontecer dentro dela. Então, assim, quando você tem um MEI, você decide algo assim, do nada, né? E vai lá e executa. Por quê? Porque depende só de você. Quando você tem uma empresa com 10, 15 funcionários, tal, já muda um pouco. Então, tudo depende, né? Depende de alguma circunstância e tudo mais. Agora, você imagina você governando um país, legislando, né? Regulamentando um país todo, com o número de empresas que nós temos hoje, com o emaranhado tributário, com o emaranhado de legislação que a gente vive hoje. Então, assim, você não pode esperar e querer, que é demagogia, você, né, querer uma situação dessa, que você pense em algo que vá fazer um bem, digamos assim, para geral, né, falando logo na forma bem clara, que isso vai acontecer em 2 meses. Não vai. É uma coisa que realmente depende de um processo, depende de N situações e assim sucessivamente. Então vamos lá, a gente está caminhando para o finalzinho, mas tem 2 aqui para você. Uma é do Vanderlei Andrade, está lá no chat, e a pergunta dele é o seguinte: posso usar o MEI como contribuição para aposentar por tempo de serviço? Sim. Pode. Sim.
Quer falar mais uma coisa? Não, pode ir. O que acontece, Vanderlei? Olha só, preciso entender o seguinte, o seu histórico de aposentadoria, vamos lá, você começou a recolher, você tinha 20 anos de idade, certo? E você veio aí numa crescente, acompanhando, né, todo o processo, de modo geral, fazendo os seus recolhimentos, sendo descontado o seu INSS, tudo bonitinho. Chegou lá nos últimos 5 anos aí que faltava para você fazer a sua aposentadoria, você encerrou o seu vínculo de CLT e você abriu o seu MEI. A expectativa do MEI, como eu falei no início, é exatamente essa, é permitir que você continue contribuindo com a Previdência e que você continue contabilizando o tempo de contribuição, para que quando você atingir os seus 65 anos, né, a depender da atividade, caso não seja atividade periculosa, você consiga de fato absorver a sua aposentadoria sem maiores dores de cabeça. Então sim, com certeza, esse é o princípio básico, inclusive é um dos objetivos primordiais da criação desse tipo de empreendedorismo. Eu tô aqui que tem uma aqui que realmente é muito engraçada, mas é legal. O André Conceição, ele perguntou assim, Luciano, boa noite, MEI tem direito a fazer a carteirinha do SESC? Mas vamos ele quer garantir a parte do lazer. Vai que é sua, Luciano. Tá certo. Bom, claro, o verão tá chegando, né? Então tem que garantir. O que acontece? A gente tem que lembrar o seguinte, o SESC, ele é uma organização, né, uma associação voltada para as empresas do comércio, né? Elas são totalmente voltadas para o comércio. Então, eu sugiro que você verifique, né, diretamente com o seu sindicato ou de preferência diretamente com o próprio SESC, mas a sua atividade sendo de comércio, né, sendo de venda de produtos e tudo mais, né, teoricamente você poderia sim pedir a sua carteirinha, mas eu sugiro que você consulte realmente o SESC para confirmar. Mas, né, falando baseado na teoria, sim, acredito que essa seja a ideia. Aproveita que o verão está chegando. Aproveita que vai ser quente. O Lucimar mandou um comentário aqui, o Lucimar Valério, ele falou assim, obrigado pelas respostas, está te agradecendo aí. Eu, como síndico profissional, já oriento os administradores e contadores que façam recolhimento dos serviços executados, de elétrica, hidráulica, pintura e alvenaria. Exato. Homem precavido, né? Com certeza. Se você me permite, eu gostaria de fazer um comentário em cima dessa situação também, Pode. Osmar, tá excelente a sua colocação, tá? E acho que isso é extremamente válido, é prudência da sua parte, inclusive é um dos princípios contábeis, né? O princípio da prudência, que você o faça, certo? E isso te dá uma certa tranquilidade, porque você como síndico, a partir do momento que você coloca um prestador de serviço, um MEI, para dentro do seu condomínio, para dentro do seu espaço, a primeira coisa que você precisa saber é se a atividade que ele de fato está executando, se ela é permitida a ser MEI, tá certo? Porque às vezes o cara está lá executando um trabalho que nem sequer poderia estar enquadrado, mas ele vai lá e te taca um CNPJ que está com outra atividade, tudo mais, te manda a notinha de MEI. Se você não for cauteloso, como eu já vi que o Lucimar você acaba aceitando. E aí vem o pior, esse rapaz está lá, né, esse profissional está dentro do seu condomínio, dentro do seu domínio, digamos, fazendo um determinado trabalho. Acontece um acidente com ele, adivinha o que vai acontecer? Vínculo empregatício, certamente, porque a primeira coisa é o seguinte, você está contratando uma pessoa irregular. Ah, mas eu contratei ele para fazer serviço de câmera, que, sei lá, exemplo, né, que pode ser MEI. Ah, mas ele estava executando outro tipo de serviço, né, uma atividade que está totalmente aleatória. Então, nesta hora, é importantíssimo, Lucimar, você fazer essa verificação documental. Eu sei que a correria do dia a dia, principalmente dentro de condomínio, às vezes nos impede de fazê-lo, mas sugiro que faça esse filtro antes da contratação. Muito bem. Cara, a gente está caminhando para o final. Passa rápido, né? Passa rápido. Se houver mais alguma pergunta, o pessoal coloca aí para a gente que tem um tempinho para responder. Quero agradecer aqui, te agradecer mesmo, agradecer ao Vanderlei Andrade por ter participado com a gente, André Conceição, obrigado aí, a Deise, obrigado Deise, Raquel Pontes, Damares Pontes, Soninha Pontes, obrigado pela participação de vocês, obrigado Maurício, Adriana Ramos, Rogério Alves, nosso irmão, amigão nosso, amigo desde muitos anos. Um abraço, Rogério, obrigado. Sávio Barcelos, obrigado, Sávio, por ter estado com a gente. Patrícia Bergamini, Luísa Campos e Ana Tio, a todos vocês, obrigado mesmo. Jorge Kleiber, Sérgio Souza, brigadão, gente. Brigadão mesmo por vocês terem estado com a gente aqui. Vamos caminhando para o final.
Luciano, e eu vou jogar para você para considerações finais, alguma coisa que você lembrou que você queira compartilhar, mandar os seus abraços, os seus recados e vamos nessa. É isso aí. Bom, Júnior, na verdade não tem muito o que dizer, realmente só agradecer a todos que estiveram nos apoiando em mais essa etapa. Estaremos aqui sempre, né, provavelmente semanalmente, fazendo aí esse trabalho, buscando levar um pouco mais do pouco que conhecemos para compartilhar com vocês. E, assim, a sugestão que eu deixaria para vocês hoje é acompanhem os seus MEIs, acompanhem os seus CNPJs, deem toda a atenção, né, a essa questão de regularização de cada um deles, mantendo os seus custos em dia, mantendo as suas taxinhas em dia, porque lembrando que o objetivo principal dele é a sua seguridade social. Então façam, realmente o valor é muito baixo, é algo que realmente está factível ao seu controle mensal ali. Não deixem cair nessa desorganização, não dá mais para dar desculpas, pessoal, não dá mais realmente para não assumir as suas próprias responsabilidades, porque hoje você tem acesso a essas informações. Hoje, através dos aplicativos, como eu já mencionei anteriormente, você consegue ter tudo isso, ter todo o controle, toda a gestão dessa situação. Acho que é isso aí, se preparem, porque se Deus quiser, acredito que tenhamos mudanças aí logo logo, e vamos para frente, vamos crescer, vamos em frente. Muito bem, dá uma lidinha aqui nessa pergunta aí da Deise aqui, ó. Eu quero agradecer você. Pessoal, deixa eu pedir que isso é muito importante para nós. Tem uma mãozinha aí debaixo do vídeo, um like, deixa o seu like, se você ainda não fez, faz isso pra gente, deixa um like, compartilha. É muito importante isso para nós, porque o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e o próprio YouTube, ele nos ajuda a divulgar esse vídeo. E você também pode nos ajudar se inscrevendo no canal, indicando o canal pelo menos aí para 3 amigos, e você pode estar compartilhando esse vídeo, principalmente de pessoas que tem MEI e que esse assunto possa interessar. Na descrição desse vídeo, né, vai estar aí o meu e-mail, o número de WhatsApp. Se você quiser entrar em contato com a gente e precisar, e a gente puder te ajudar, estamos aqui para isso. Luciano, você leu aí a pergunta pertinente? Vamos responder a Deise? Totalmente pertinente, Deise. Eu acho que, na verdade, a sua colocação ela vem, na verdade, dar uma chancelada final nas minhas conclusões finais, que eu fiz anteriormente. Como você disse que não consigo emitir minha CND federal, posso ter problema? Com certeza. Se você já não está emitindo a sua CND federal, é certeza que você já tem um problema, ok? O primeiro deles, né, caso o seu MEI esteja com as taxas mensais em dia, o primeiro e mais provável é que você tenha alguma pendência nas suas declarações anuais de imposto de renda pessoa física, ok? Às vezes você deixou de fazer a sua declaração, às vezes por achar que você está no isento, esse negócio de isento é um negócio muito aleatório, né? Mas às vezes você teve uma aplicação financeira que teve rendimento, enfim, você está obrigado a fazer o seu imposto de renda. Se você não se atentou e se não fez, a Receita já pegou essa informação e ela já tem ela como pendência. Essa daí é a situação mais simples de resolver. Agora, se você estiver com as suas taxas, né, com as suas mensalidades, com os seus duazinhos, né, os seus DARFs, perdão, do seu MEI atrasado, aí é certeza que é por isso que você não está conseguindo emitir a sua CND. Então, vou te dar uma dica. Tenta tirar a CND federal do seu CNPJ. Não saiu? Beleza, já sabemos que temos um problema no CNPJ. Vai no seu CPF e tenta tirar a certidão federal do seu CPF. Se a certidão do CPF saiu, o problema é certeza que é no CNPJ. Se a certidão do CPF não saiu, aí já está ligado os dois problemas, porque a origem do CNPJ é o CPF. Então, se o seu CPF está com problema, obviamente isso vai afetar no seu CNPJ, tá bom? Então, é isso aí, não descanse até você conseguir a sua CND e descobrir qual é o problema que está te impedindo disso, porque isso pode te dar mais problemas lá na frente, com certeza. E as multas por omissão da declaração, é certeza que dela você não escapa, tá bom? Muito bem. O Luciano quer recomendar um livro aqui que ele gostou muito. E, Luciano, fala aí desse livro aí um pouquinho, só mostra a capa aí para o pessoal. O que esse livro chamou a sua atenção? Fala aí para mim. Bom, pessoal, vamos lá. O Júnior, na verdade, ele está fazendo uma gracinha aqui comigo, na verdade, que é o seguinte. Eu cheguei aqui hoje na recepção e vi esse livro e me chamou muita atenção. Excelência para obstinados. Vou repetir. Excelência para obstinados. É uma palavra que eu gosto muito. Né? As duas, na verdade, né? Mas obstinados me chamam mais atenção. Então, excelência para obstinados. Eu vi o livro, hora que eu
vi, eu falei, preciso ver. E comecei a abrir as capas, as folhas aqui e tal, como eu já estava, as páginas, né, na verdade, como eu já estava em cima do horário e tal, já era para começar a gravar, eu falei, cara, eu preciso que você me empreste esse livro. Eu não vou dormir hoje enquanto eu não ler este livro. E o livro não é dele, né? Eu comecei a perguntar aqui na empresa quem era o dono do livro e tal, eu falei, não, eu preciso desse livro. Eu falei, gente, olha só, se ninguém descobrir quem é o dono do livro, eu vou cometer um furto, mas eu prometo devolvê-lo amanhã de manhã, que antes mesmo da empresa abrir. E ele está aqui comigo, eu já tenho autorização, vou ler e sugiro a vocês também, pessoal, uma leitura saudável sempre auxilia muito, principalmente quando é voltado para empreendedorismo, para desafios, que é o nosso dia a dia. É isso, acho que já falamos muito, né, Júnior? Obrigado a todos vocês. Ranieri perdeu um livro. Um abraço. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe. Uma ótima fim de semana para todos nós, né? Resto de semana. Obrigado, Davidito. Obrigado, Magno. Alguma coisa que nós esquecemos, Magno, fale agora ou fale em outra oportunidade. Você não pode ficar calado para sempre, de jeito nenhum. Um grande abraço a todos vocês. Fala aí, Magno. Vou tocar. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Luciano, valeu. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, Júnior. Obrigado aí. Missão dada, missão cumprida. Obrigado.